O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 120 dias para o governo federal fazer um diagnóstico sobre a população em situação de rua aqui no país. E proibiu, essa parte é ainda mais importante, proibiu estados e municípios de recolher bens e pertences e a remover compulsoriamente essas pessoas, que é aquele debate que a gente traz muito aqui. Cracolândia, por exemplo, você tem de remover compulsoriamente ou não? De que maneira esse ser humano pode ser ajudado? Pode haver uma colaboração, né, Matheus Meirelles? Matheus Meirelles não, gente, Matias Brotero, o que é isso? O Má eu acertei, mas o restante eu errei, Matias, que coisa. Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Elisa? Recebo como um elogio, colega, grande amigo Matheus Meirelles, a gente que está na rua, por aqui no centro da cidade de São Paulo, trazendo notícias. E, enfim, a gente sempre é confundido, então, legal, é um elogio. Bom dia para você e todos vocês que nos acompanham aqui no Live CNN. Assunto sério, né, Elisa? A gente está falando mais uma vez sobre a situação da Cracolândia aqui em São Paulo, mas agora com recorte a partir da determinação do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, sobre um plano de ação e monitoramento para a implementação do plano, né, para a população em situação de rua, Política Nacional para a População em Situação de Rua. O que o ministro Alexandre de Moraes quer? Ele quer que haja um diagnóstico atual da população em situação de rua, que seja possível entender exatamente quais são as reais necessidades dessa parcela, uma grande parcela da população, como a gente vem mostrando aqui na CNN também, que também seja possível, por meio de mecanismos, identificar demograficamente também as necessidades dessa população a partir de pesquisas do próprio IBGE, meios de fiscalização de processos de despejo e reintegração de posse no país, além da elaboração de medidas para garantir padrões mínimos de qualidade nos centros de acolhimento. É uma determinação com base numa ação apresentada pelo PSOL, pelo MTST e também pelo Partido Rede Sustentabilidade. Eu trago alguns recortes, porque a determinação é grande, e um recorte importante, principalmente aqui para a cidade de São Paulo, evidentemente também para o Estado, é a responsabilidade dos municípios, porque o plano, né, a determinação de Moraes trata das esferas governo federal, estadual e também municipais, né, que essa determinação traga ali quais são as necessidades dessas esferas federativas. E em âmbito municipal, uma desses recortes, dessa esfera, é justamente que os municípios deverão efetivar medidas que garantam a segurança pessoal dessas pessoas, assim como os bens, inclusive também dos próprios animais dessa população em situação de rua, além também de proibir o recolhimento forçado de pertences. No âmbito da zeladoria, né, a zeladoria urbana, que acontece muito aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nas áreas de zeladoria urbana nas cidades, fica proibido o uso de técnicas que Moraes chama de arquitetura hostil contra a população em situação de rua. O ministro da Suprema Corte lembra que foi implementada, né, a proposta é de 2009, quando foi instituída a Política Nacional para a População em situação de rua, mas até 2020 apenas 5 estados e 15 municípios aderiram à política nacional, então por isso vem essa determinação, e o que a gente vem acompanhando são os reflexos da população em situação de rua aqui na Cracolândia, como a gente vem trazendo na CNN. Ao longo da programação vou trazendo mais detalhes. Elisa. Perfeito, Matias Brotero conversando ao vivo com a gente. Adoramos a sua companhia sempre aqui, hein, Matias? Volte sempre. Aproveitando para acrescentar aqui uma informação bem relevante, eventualmente existem dúvidas entre a diferença da internação involuntária e a internação compulsória. Elas fazem parte ali de um pacote muito parecido, mas tem diferenças técnicas. O que diz a lei? A internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário, a pedido de um terceiro. E a internação compulsória é aquela que é determinada pela Justiça. Essa é a diferença. E é sobre isso que a gente está falando agora com a notícia.